Alô, alô, alô. Bom dia para todos. Vamos iniciar mais uma aula, hein? Hoje a gente vai fazer a animação do personagem, tá? Bom, estou só compartilhando o link pessoal aqui no grupo. Vamos lá. Então, vou dar continuidade aqui no processo da criação do NPC. Até o fim da aula de ontem, o que a gente fez? A gente fez um rigging para o nosso personagem. Então, todo mundo aqui, ó, filho desse objeto. Você consegue animar os objetos separados, eles já estão renomeados direitinho, os materiais, né? Legal. Então, vamos fazer um set de animações para esse personagem. No frame 0, eu já deixo ele parado. Então, a primeira animação vai ser entre o frame 1, aí você já coloca aqui, ó, 1, 1 e por 50, que é 1 segundo e um pouquinho, tá? Eu uso o Home para dar um pitch na timeline. Então, a primeira animação eu vou ligar Alt Key. Eu vou só pegar esse objeto aqui e vou fazer uma escala nele, porque quando eu escalonar ele, tá aqui ó, S Enter, cria um keyframe para escala, vem aqui no meio, então vou fazer assim, eu vou achatar ele aqui, SZ, S Shift Z, não muito, tá? Só para dar um movimentinho bem de leve. Então, no 15 ele estica, Alt S zero a escala, SZ um pouquinho para cima, S Shift Z um pouquinho para dentro. Você já estica e achata ele aqui. E aí eu vou. Opa, esse não, esse aqui. Vou duplicar isso aqui com Shift D. Eu acho só que eu exagerei muito a animação. Vamos ver se dá pra corrigir aqui pelo editor. Só pra ficar um pouquinho mais leve, tá? De levinho, assim, mais legal. Aí se você quiser fazer ele piscando, você pode animar. Lembra que a gente deixou
pivô do olho no lugar, em local, individual origem. E aí você deixa fechadinho aqui dois quadros, por exemplo, ó, dá um S, tá? S, opa, S Enter. Clica o key aqui, ó. Você abre ele aqui. SZ. Aqui, na verdade, tem duas formas de a gente fazer isso, tá, pessoal? Falei até no vídeo passado. Você pode fazer um script no Unity também, um temporizador que some e aparece o objeto. Mas na escala funciona bem também. Acho que aqui, ó, só para não dar essa interpenetração, cuidado. Se quiser fazer um movimento, como os objetos estão separados e a gente já vai ter que mandar cena com tudo, né? Você pode, sei lá, dar uma batidinha de asa nele aqui. Aqui é a rotação. É o topetinho dele, eu dei ali uma movimentadinha, tá vendo? Ficou muito exagerado.
Por último eu peguei os dois olhinhos dele, só pra fazer um movimentinho. Vira, olha pra lá, fica um pouquinho. Acho que foi até muito. Ele vai ter uma boca também, ó. A língua, tá vendo? Dá um detalhe ali. Eles vão estar conversando com você. Nada mais justo do que ele mexer um pouquinho a boquinha, tá? Então é isso, ó, pessoal. Nosso personagem já tem uma animação dele parada. Aí é aquele negócio, tudo vai depender de quanto tempo você despende na animação. Poderia ficar caprichando cada vez mais, inventando mais coisa, inventando mais partes para animar, né? Legal, isso aqui já tá ótimo para um primeiro personagem, um primeiro NPC para o nosso jogo, né? Se você quiser criar um outro set de animação, vamos supor, pessoal, que ele vai ficar ali paradinho, mas em determinado momento eu quero fazer uma IA que faz esse personagem andar até algum lugar. Tem algumas cenas que eu pensei inusitadas aí para o nosso game, mas depois mais adiante eu comento. Mas pensei em todos os NPCs em algum momento se dirigirem para algum lugar, alguma coisa acontecer, né? Dependendo alguma missão. Então a gente pode usar aqueles algoritmos para fazer o personagem se deslocar, desviar dos objetos, né? Tem muita coisa dá para programar, muita coisa dá para brincar, né? Se você quiser criar um outro set de animação para esse personagem, então o que, que tem que fazer? Na mesma timeline, ó, vamos salvar aqui o nosso arquivo. Salvei. Vou dar um Ctrl Alt S. Salvei mais um. Estou no 15 agora, mais um até. 16. Aí você faz assim, ó. Vem aqui no frame 0, no primeiro, na verdade, né, que é o 1, e aperta I. E você vai setar um keyframe de posição, rotação e escala para todo mundo. E no 50, mesma coisa. Deixa eu só ver. Ele começa de olho aberto, né? Já
começa fechando o olho. Ok, tranquilo. Então eu venho no último keyframe e dou um I também. Ele vai marcar posição, rotação e escala para todo mundo. É aquele negócio, como esse node aqui, ele não tem uma animação de escala, então se eu quiser transportar esse objeto para outro lugar, por exemplo, e escalonar ele e tal, você vai ter problemas, né? Então o que você pode fazer? Você pode criar mais um pi ainda, ó. Vou dar um Shift A, vou criar ainda outro empty aqui. Pode ser, por exemplo, esse é um cubo, né? Vou criar esse plane axis, vou zerar ele, Alt G, deixa o 3D cursor também, fundo. E aí o que você faz? Esse cara aqui que tem a escala, eu vou até deixar ele bem pequenininho. Opa, aqui não. Eu sei que ele que tem a animação. Esse aqui de fora, você pode até trocar, né, a visualização dele, por exemplo. O que a gente faz? Ele pega ele e fala para ele ser filho desse aqui, ó. Pega esse depois, Ctrl P, tá? Porque o que acontece? Se eu quiser essa animação, ó, qualquer lugar que esse objeto tiver, dependendo da rotação, da escala dele, o filho não vai perder a animação, porque a animação é sempre referente a coordenada do pai, né? Legal. Então lembra sempre disso. O seu rigging ele deve acabar sempre num node sem animação, sem nada. Vai facilitar muito depois. Ou no Unity também você pode criar, mas eu já prefiro deixar isso aqui na cena do Blender, tá? Eu mudei um pouco a nomenclatura para facilitar, né? Então a gente marcou keyframe do início ao fim, do 0, do 1 ao 50. Vou mandar então no 51 e a gente faz outra animação. Como tem tudo aqui, dá um A aqui, menos esse pai aqui. Esse aqui você pode esconder. A, marca um key, vê se a cena inicial e final estão casando, né? Estão fazendo um loop. Legal. Eu vou andar então do frame 51 ao por 80. Um segundo. Um segundo para fazer a animação do objeto indo e voltando. Para andar, né? Então, no frame 51, você pode zerar toda a pose dele. Ou então, duplica os keyframes do início aqui. Shift D. E aí, como a gente vai fazer a animação dele andando? Então, eu vou setar um keyframe aqui para o olho, aberto, tá?
Aqui, ó, é fazer ele batendo um frame aqui e ali, tá? Porque como ele é muito pequenininho, é uma bolinha, não vai dar pra fazer o pezinho dele andando, né? Você faz ele meio que quicando. Então, vou fazer assim, ó. Eu vou deixar ele aqui. Esse ilhas de animação desligadas aquela hora. Não ia animar. Tudo bem. Tava achando estranho porque ele não estava marcando o keyframe, não estava fazendo movimento, mas é porque eu tinha desligado lá no editor de gráfico as animações, tá? Ele não fez nenhum movimento naquela hora. Legal. Então, de novo, ó, deixa eu voltar aqui. 51. Aqui no meio do caminho, ó, você põe ele pra dar um pulinho assim, ó. E eu acho que um pouco mais rápido também. E aí você vai adicionando detalhe na animação, né? Se quiser o meio do movimento, mexer um pouquinho aqui. Tem um monte de pecinha solta, né? Oi, bom dia. Você pode dar um movimento que fica legal, assim, sabe? Ele ir e voltar. Espelhar o keyframe aqui no meio e aqui no final. Que ele pode até ficar um pouquinho bravo, tá vendo? Até o olho dele, ó. SZ. Você vai brincando com as expressões do personagem, ó. É meio que isso que dá vida, sabe? Às vezes não é o hiperrealismo, e sim formas, né? Forma e movimento. Dá muita expressão pra ele, né?
Ó, e outra coisa que eu fiz foi fazer um movimento dele de trás pra frente, sabe? Aí você tem que imaginar uma física, um peso no movimento. Porque senão fica aquela animação estranha, flutuando, sabe? Você pode ir dando esse peso, por exemplo, esses membros dele, que é a caudinha, a asa. Você tenta fazer um movimento de peso, né? Distribuição de peso, de impacto, né? Ele vem pra cima aqui. Tô aqui no chão, você baixa ele um pouquinho. Lembra sempre de duplicar o keyframe do final pro início ou do início pro final para ele encaixar o loop da animação, tá bom? Bom, já deu para você ter uma ideia aqui. Esse personagem, como ele é um personagem secundário no jogo, ele não vai ter tantas animações, um set com tantos clipes de animação, né? Se fosse o personagem principal, você teria que ter vários, às vezes dezenas, às vezes centenas de animações, tá? Porque você tem o personagem parado, só o idol dele, você poderia fazer dois ou três. Então ele tem uma animaçãozinha dele parado, aí a outra ele olha lá pro lado e volta, a outra ele mexe, faz alguma coisinha na cabeça, entendeu? E aí na programação você pode ir disparando, enquanto ele estiver parado, cada hora ele tá fazendo uma animação, né? Ou então ele corre, anda, pode ter uma corrida super rápida, você tem o pulo, os dois pulos, aquele monte de ação que o personagem cala, pendura na quina, tudo isso, aquilo lá, é uma animação separada. Tudo ali é um clipe, é um set de animação, com clipes de animações separadas, tá? Esse personagem aqui, eu fiz duas animações mais pra brincar com vocês. Depois do personagem principal, a gente vai ter que ter uma meia dúzia de animações nele, tá? Ele vai ter que pular, vai ter que fazer um monte de coisa. Se você quiser visualizar as animações de uma maneira prática, eu também brinco com um script. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês, ó. Esse aqui é o Animation Clip Sets. Na verdade, ó, deixa eu até mostrar numa outra cena. Isso aqui é um outro projeto que eu estou fazendo. Ele vai ter um customizador do avatar, né? E aí eu vou só tirar as roupas dele aqui. Vou deixar ele normal. E vou chamar o script para vocês verem. Então, porque ele já está preparado para esse personagem. Então o que ele tem? Ele tem alguns botões. Primeiro ele tem um label, só um textinho escrito Animation Sets. Aí ele tem aqui 5 botões. Cada botão desse libera um intervalo. Então você tem aqui do 0 ao 10, 11 ao 100, 101 ao 30. O que ele faz? Ele só ajusta a minha timeline e dá o play. Só isso. Vamos executar o script. Ele vai registrar um novo layout aqui, ó, N. Tá vendo que tem aqui o Animation Sets. Então quando eu clico em Idle, ó, fica de olho na timeline. A timeline tá inteira aqui, tá vendo que tem todas as animações nesse personagem. Ele parado, ele andando, né? Se eu selecionar todo mundo aqui. E ele correndo, né? Então se eu clico aqui em Idle, olha o que ele já faz. Ele já seta o keyframe do 11 ao 100, que é o idle do personagem. Walk, 101 ao 30. Run, jump. O jump você faz ele parado no lugar, porque depois ele vai subir no código. Você vai empurrar o objeto para cima, né? Então ele está aqui paradinho. Na hora que você empurra, você troca a animação. Quando ele cai no chão, ele volta.
Legal. Então, esse script aqui eu recomendo também. Deixa eu dar uma passada nele para vocês verem. Eu vou deixar o script lá no Google Classroom. Sempre eu vou deixar os anexos do que a gente estiver produzindo na aula, dos scripts, tá? Então, dá uma olhada no script aqui. Também usei o chat GPT para gerar esse script. Porém, é aquele negócio, tá, pessoal? Eu escrevi lá e ele saiu fazendo um monte de coisa que não era o que eu imaginava. Então, conhecer a linguagem de programação Python é importante nesse momento para você criar essas ferramentas, tá? Uma coisa é usar os scripts, plugins, os add-ons. Outra coisa é saber criar e turbinar o seu processo da maneira que você quiser, tá? Legal, então eu faria um outro script. No caso eu não vou fazer porque eu já terminei o personagem. Agora é só mandar para o Unity e lá mesmo eu quebro essas duas animações. Mas pro nosso personagem, depois como eu vou ficar mais tempo trabalhando nas animações dele, porque ele vai ter um set maior e tal. Então eu acho que vale a pena ter também uma ferramenta, um script, usar um script desse, tá bom? Então é isso, pessoal. Então chegue até aqui, faça essa animação aqui, personagem andando. Eu vou deixar do frame 0 diante, ele aqui em idle e ele andando, porque a gente vai precisar dessas animações lá pro nosso jogo, tá bom? Próxima aula, eu vou dar um dia aí para vocês treinarem, terminarem essa animação aqui. Vou dar até amanhã. E na quinta-feira, volto com mais uma aula. E aí a gente vai começar a criar nosso primeiro personagem cartoon bípede humanoide. Bom, tem que modelar ele, entender o que são os edge loops, a deformação, esqueleto, dobrar o personagem. Então, esse é o próximo passo. Bom? Então é isso, pessoal. Quem não é aluno ainda do portal, se estiver vendo essa aula, vai lá, se inscreve na plataforma Hotmart. E aí vocês vão me mandar o seu Gmail. Assim que você se inscrever, você já vai ter as instruções lá para entrar no grupo de alunos. Me manda o seu Gmail, que eu vou adicionar você no portal de aulas. Tem mais de 70 cursos no portal. Tem também o curso de programação em Python para o Blender. Esse é o mais importante para vocês fazerem agora, tá? Porque modelagem vocês vão ter que ir treinando bastante, fazer bastante coisa. Mas eu sugiro que todo dia vocês vejam uma aula de Python, pelo menos. A animação tem bastante coisa, hein? Na hora que começar a criar os controles do personagem, colocar esqueleto, osso, dobrar o personagem, vocês vão ver que vai ter muito recurso. Então tem que ir treinando, tá? Aqui no portal Aprenda a Programar, quem tem acesso ao site já, quem já me deu o Gmail, já inseri aqui, você vai conseguir acessar. E aí você vem aqui, ó, na aba de automação e scripts. E aí você tem o curso de Blender e Python aqui, tá bom? Esse curso, pessoal, ó, tem 56 vídeos, 4 horas de vídeo. Não é uma live de 4 horas, tá? Um monte de videozinho de 2 minutos, 3 minutos, para entendendo um monte de ferramenta, um monte de script, um monte de rotina. Então separa e faz um planejamento e assiste esse treinamento aí ao longo de 2, 3, 4 dias. Uma horinha de vídeo por dia, já basta. E aí você vai entender a programação a partir do Blender. Isso vai ajudar muito nos processos, tá? E tudo aqui é muita coisa, tudo são muitos objetos, um grande volume de objetos, tá? Então a programação vai ajudar na produtividade também na hora da animação 3D, criação dos assets do jogo, né? Então é isso que eu ensino no curso de Python para o Blender, tá? Python você usa para várias finalidades, tá, pessoal? Dá para fazer sites, dá para fazer tem engines de jogo também, dá para fazer ciência de dados, mas aí é outro editor, tal. Aqui é a linguagem. O que é a linguagem de programação? É meio que uma forma de você conversar com o computador, dar comandos para o computador, né? Porém, não quer dizer que se você aprender Python para fazer sites, você vai saber usar no Blender, porque o Blender você precisa saber os comandos do Blender, né? Então você usa o Python para construir as lógicas, construir as instruções.
Uma vez que você aprendeu algoritmo, lógica de programação em Python para o Blender, boa parte desse conteúdo você vai usar na hora que você for fazer sites, por exemplo, for fazer um game, o PyCharm, que é um IDE do Python, né? Lá tem as bibliotecas para analisar dados, fazer gráficos, né? Plotar gráficos. Então, assim, se você aprender Python para o Blender, fizer esse curso aqui que envolve muita lógica de programação, o que é uma variável, o que é uma função, o que é um scope, o que é o if, né? O que é uma estrutura de dados, quais são os tipos de dados, isso precisa saber. Principalmente quem é artista, tá, pessoal? Geralmente os artistas não gostam muito de programação, os modeladores, né, os animadores, não tem muita paciência para aprender programação, porque talvez tentaram começar a aprender com alguém que enrolou muito para explicar, né? Então pega esse treinamento aí, vai, porque é um volume de informação constante, rápido e não sei se vocês sabem, pessoal, mas no Aprenda a Programar eu ensino, se não me engano, 6 linguagens de programação diferentes, tá? Que é Python, C Sharp, Swift, Java para Android, Java para Processing, MaxScript, tem o Scratch também, que não é uma linguagem de programação, mas é como se fosse um IDE para programar jogos, né? Então, assim, lógica de programação é a mesma para qualquer ambiente. O que muda é a linguagem. Uma vez que você aprendeu C Sharp, você vai aprender várias regrinhas, várias práticas, várias técnicas, cálculos. E na hora que você for estudar Java, por exemplo, boa parte desse conhecimento você vai aproveitar. Na hora que você for estudar o Swift, o Processing, que é também Java, né, ou outras linguagens, JavaScript, por exemplo, o Photoshop, que é esse que está aqui, você programa ele usando a linguagem JavaScript, que é uma linguagem parecida com o Java em alguns quesitos, mas não tem nada a ver. Não quer dizer que se você sabe JavaScript, você sabe Java também. Inclusive o recrutamento, o RH das empresas também mal sabe diferenciar. Isso daí é incrível. Mal sabe entender quando é o desenvolvimento de um site, de um sistema web, que é JavaScript, ou quando é o desenvolvimento de uma aplicação Android, que é Java. São duas linguagens totalmente nada a ver não, assim, totalmente distintas, entendeu? Porém, se você aprende uma, muitos conceitos, muitas ideias, você vai conseguir aplicar para outra, tá bom? Porque aprender programação, pessoal, é muito envolve muita embasamento teórico, porque você não está vendo o que o computador está fazendo. Você tem que estimar, né, o que ele está fazendo. Então, escrever um código, escrever um algoritmo envolve muita metáfora, muita muito entendimento e muitas ideias. Quando você olha um código ali, cada vírgula, cada espaço, cada pontinho está dizendo alguma coisa, tá? Representando alguma coisa no código. E para programar um algoritmo, primeiro você precisa entender o que o código está dizendo, desenvolver bastante lógica, desenvolver bastante a matemática. Depois você vai estar criando os seus scripts, algoritmos e programas, tá bom? É isso. Então, nesse momento, eu sugiro que vocês treinem a modelagem bastante, até ficar bem fluida. Também já vai dando uma treinadinha em programação, vai assimilando os dois conhecimentos ao mesmo tempo, porque depois muito da lógica de programação vocês vão ter que usar lá para o C Sharp também no Unity. Aqui no Blender a gente usa o Python para programar ferramentas, rotinas, automatizar as tarefas na hora de produzir modelos 3D, animações 3D. Lá no Unity, a gente usa o C Sharp, que é outra linguagem de programação, é Microsoft, para criar o game em si. Colocar o joystick aqui, andar com o personagem para frente, programar a aplicação para ela rodar no óculos, no Android, no iPhone. Bom, então vai ter que entender um pouco das duas linguagens aí, se você quiser ter esse entendimento maior aí, quiser também turbinar suas tarefas no Blender, tenta já ir estudando as duas coisas de uma vez, tá bom? É isso então. Amanhã eu não vou fazer a aula, quero que vocês sigam treinando amanhã, terminem o personagem
coloca no Classroom para eu avaliar. Como é uma animação, você pode fazer um videozinho do celular mesmo e colocar aí para eu ver. Põe no grupo do WhatsApp para os outros alunos verem também. E aí na quinta eu retorno, a gente vai começar a modelagem do nosso primeiro personagem humano cartoonizado com deformação, osso, né? É isso então, pessoal. Muito obrigado aí, um ótimo dia para todos e até quinta-feira. Amanhã tem atividade, mas na quinta tem aula de novo, tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado e bom dia para todos.